Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com esta moça. Gente, ela é linda, muito, muito, muito linda, simpática. Vocês vão conhecer, né? Muitos já conhecem, lógico, a Fefe Schneider. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu amei esse microfone, ele é muito Gostou? bonito. Ah, não, bonita é você. São seus Fernanda, olhos. a Fernanda é linda, gente. De verdade, moça Obrigada. linda. Fernanda, me conta, você é atriz, é isso? Sim, acabei de estrear uma peça que se chama O Olha. Marido da Minha Mulher. Ontem a gente fez a pré-estreia. E um dos meus maiores sonhos assim, na vida sempre foi ser atriz. Meu primeiro filme eu fiz com 16 anos. Aham. E aí depois eu fiz o filme dos Mamonas Assassinas, fiz o Sim. filme da Disney, mas pisar no teatro assim, com alguém pagando para me assistir, porque eu criança já tinha feito Um monte de peças, isso. Exato. Mas agora, assim, adulta e de fato recebendo para estar no palco, ainda mais no palco que Fernanda Montenegro já pisou, é muito louco para mim, sabe? Todas as sessões eu choro, porque para mim é muito emocionante, sabe? Apesar de ser uma comédia, mexe com todas as outras Sim, Fernandas que sempre sonharam nisso, sabe? sim. Então, eu tô muito feliz, porque no final das contas eu comecei o meu canal no YouTube quando eu tinha 10 anos, com esse intuito, sabe? De algum diretor doido da cabeça, né? De algum diretor Te olhar e falar, descobri. exato, eu achava que alguém ia me descobrir assim. Demorou um pouco, mas no final deu tudo certo. Quer dizer que você tem um canal desde os 10 anos? Então, já tem ele há bastante tempo, Sim, correto? tem muito tempo. Eu primeiro criei um, que eu era bem pequenininha, e eu postava vídeos cantando, porque eu também tinha um sonho de ser Cantora. cantora. Só que aí eu comecei a sofrer muito bullying na escola, num nível, assim, Jura? pesado, que envolve coisas mais tensas e É. tal. Só que depois eu falei, tá, dane-se, eu vou criar outro canal, e o nome do canal é Deixa Falar, até por conta disso, de deixar as pessoas falarem. E aí eu criei o Deixa Falar, e no início era, sei lá, sobre material escolar, sobre coisas assim bem de adolescente mesmo, eu tinha, sei lá, 13 anos. E aí depois, com o tempo, o meu pai é desembargador, a minha mãe é advogada, a minha família toda tá nesse mundo do direito. Do direito, E isso. aí eu era a única que falava, quero ser atriz. E aí eu descobri também, o meu avô é detetive, né? Então eu descobri muito essa paixão no mundo, assim, investigativo, criminal. E eu falei, tá, eu acho que eu posso fazer vídeos sobre isso, falar sobre esses casos. E aí, em 2020, eu baixei o TikTok. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre. O meu primeiro vídeo, eu acho que foi sobre o Elvis não ter morrido, alguma teoria da conspiração, assim. E As pessoas aí, adoram teorias da conspiração, amam. né? Eu também adoro. Mas enfim, aí eu postei esse primeiro vídeo e o primeiro vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Olha. Aí eu Quanta falei, gente que gosta da teoria tá da pra você ver? conspiração, né? Aí eu falei, nossa, eu acho que é um caminho a seguir, né? E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E aí, em um ano, eu bati 10 milhões de seguidores. Olha que legal, Foi Fefe. bem rápido, assim, mas é que eu postava também, eu tava me empenhando naquilo, porque eu tava matriculada na faculdade de jornalismo e de cinema. Porque eu tava nos Estados Unidos, mas tava com aquele Fazendo período as de duas coisas. pandemia. Pandemia. E aí, quando eu voltasse pro Brasil, eu ia começar. Mas eu falei, o que eu quero mesmo é ser atriz, é trabalhar com internet. Então, eu me empenhava. Então, das 10 da manhã às 10 da noite, eu postava um vídeo por hora. Então, cada hora eu postava um vídeo diferente. Então, acho que isso me fez crescer rápido, de uma maneira assim. E aí, foi indo. E também acho que foi importante para você superar, né, o trauma de, enfim, ter tentado ali fazer vídeos onde você cantava e estava sofrendo bullying, que é um absurdo isso, Uhum. né? É de uma maldade ímpar, né? Porque, e assim, que criança que não sonhou em ser Jogador de futebol, cantor, cantora, essas coisas modelo, né? Você é atriz, quero dançar, porque assim inclusive é explorar, né, o seu lado artístico, é um pouco isso também. Exato. E eu, na minha escola, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que como temos tantas pessoas ali Tem, atrás, eu acho que eu posso. No início de tudo, eu não sabia lidar muito com as minhas emoções. Eu era uma criança de 10 anos, então eu lógico. acabei entrando num buraco de depressão, Ah, de tentar suicídio algumas vezes. Então, esse lado, assim, artístico, quando deu certo, eu falei, ok, Deus ou sabe de seja, tudo, olha deu que certo. importante o que você está falando, né? Porque você é bastante jovem Uhum. ainda. Quando alguém, assim, né, alguém está tentando interromper, né? Principalmente
Não é só, porque não é só o lado artístico, né? É essa nossa vontade, né, de colocar muitas coisas nossas para fora. Sim, E é um direito seu. Se é bom ou se é ruim, é uma coisa sua. E a exato. gente vive numa sociedade muito crítica, Hoje em dia, onde então, que corta cancelam os aqui, corta outros. o outro, não deixa o outro voar, sonhar, sabe? Dá uma pirada naquele momento. E assim, e é o tempo todo, as pessoas elas precisam caber dentro de De caixa. caixinhas, né? Exato. E nós somos indivíduos únicos. Exato, e eu vi muito isso na escola, porque na escola as pessoas falavam, por que você está tentando fazer vídeo? Você nunca vai chegar em lugar nenhum, não sei o quê. Que E aí absurdo. foi lá, com 11 anos que eu tentei a primeira vez, e fui até uns 15, depois eu comecei a me medicar, procurar psiquiatras e ajuda profissional, de fato, que é muito necessário, eu sou a pessoa Sim. mais procurem ajuda possível. E depois, na internet, eu vi outra avalanche de pessoas, sabe? Porque na internet as pessoas, elas botam um perfil e você não sabe quem tá ali por trás, né? Porque você vai encontrar pessoas muito legais, mas tem um hater também, né? Exato. E aí pessoas de, para, e não sei o quê, você tem que parar de fazer isso. E aí vai pra Não, parte não do... para não. Não, já parei com essa ideia de desistir. Agora não. Agora é só pra cima. Não. Se for teu sonho, Fernanda, você tem que ir adiante. E não tem que deixar ninguém, sabe, estourar teu balão, puxar teu Uhum. tapete. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente, né, vai ficando. Isso é muito importante. E, além de tudo, Fernanda, uma coisa, você é linda, né, querida? Então, assim, muito do hater, né, gostaria de estar no seu lugar. Porque eu digo sempre assim, toda crítica, quando ela é bem fundamentada, embasada, ela é importante. Uhum. Porque, de repente, ela vai te pontuar algumas coisas até Te para ajuda a você crescer. melhorar. Exatamente. Senão a gente vai achar que a gente é incrível o tempo todo, nós não somos. Agora, essa coisa virulenta do ódio, isso está falando daquela pessoa. É muito mais sobre aquela pessoa do que sobre você. Então, realmente, falar, filho, um beijo. Não gosta de mim, entra na fila. Exato. Não é? É difícil, às vezes, entender isso. Porque você é muito É. jovem. E é uma questão, inclusive, de maturidade. E você vai ganhando isso com isso, sabe? Aos poucos, essa maturidade. Uhum. E assim, é tão bacana você contar isso também, porque as pessoas acham, é tudo muito fácil, porque ela é. E assim, Sim. veja você o que você passou. As não pessoas é? têm muita ideia de olhar assim pra mim e falar, não, é porque tudo é muito fácil pra você. Você vai, grava e é tudo lindo, tudo mil maravilhas. E não, eu tenho uma síndrome do impostor, assim, absurdo. Eu passei por vários problemas quando eu era pequena em relação a isso tudo que eu te contei. E isso vem, sabe? Não morreu ali, isso continua vindo, mas tá medicada. Mas mais do que isso, você tem uma outra medicação muito legal, que é o teu trabalho como atriz também, Sim. atuando, porque quando o trabalho, né, do ator e da atriz, ele é um trabalho de muita exposição. Quando você aceita, inclusive, para o teatro, porque uma coisa é você fazer um filme, uma série que você gravou e você não tem a Você não vai reação do saber como as público. pessoas vão ver, exato. Exatamente, você pode depois receber. Mas o teatro, ele já está em contato direto com aquela plateia. Sim. Que pode estar ali rindo com você, chorando com você, ou pode estar entediada, né? Pode estar só te olhando, sim. Exatamente. Exato. E é muito corajoso e, ao mesmo tempo, é muito importante, porque isso também vai te deixando mais forte. Sim, eu acho que hoje em dia também, depois de pandemia, depois de várias coisas, Não. as pessoas pararam muito de ir ao teatro, de ter essa cultura. Ainda mais a galera da minha tão idade, legal. assim, não vai muito mais. Você tem que ajudar eles a voltarem ao Pelo amor teatro. de Deus, vão ao teatro. Eu amo, eu sou apaixonada no Eu teatro. também Então, gosto. quando eu tive essa oportunidade de voltar, eu falei, sim, eu preciso, eu quero, eu vou. Mas antes de entrar no palco no dia da estreia, eu chorei copiosamente de medo, com medo de errar. Eu me tremia que nem uma vara verde. Mas no final deu tudo certo. Até dia 1º de junho eu vou conseguir arrasar em todas, se Deus quiser. E teu espetáculo vai ficar até o dia 1º de junho, agora de 2025. Sim, até dia 1º Todo mundo tem de que junho. assistir a peça da Fernanda. Quem estiver em São Paulo, tá em qual teatro? Tá no Teatro UOL, sexta, sábado e domingo, 8 horas da noite. Eu quero ir também, eu Vai, também por vou. favor, vai Eu assistir. vou lá, vou aplaudir, faço questão. Vou ficar muito feliz, vou ficar muito honrada de poder Está te super ver. convidada. Vai ser para mim vai ser um privilégio. Eu gosto muito de ver pessoas jovens, sabe, se atirando, tentando, desbravando, porque é isso. Não desista, não tenha medo, Pode deixar. não desista de jeito nenhum. Mas antes de você contar a sua carreira de influenciadora, vamos ainda continuar nessa coisa
da questão da atuação, desse teu trabalho. É isso que você quer para a tua vida? Você quer continuar com isso? Como eu falei, né? Eu comecei o canal no YouTube pra isso, sabe? Então, eu amo. Eu acho que é a coisa que eu mais amo na vida. Eu amo falar sobre casos criminais. Hoje em dia eu faço faculdade de criminologia porque, de Tá. fato, eu amo. Mas atuar, ouvir as pessoas rindo do que eu tô falando e ter Sim. esse contato com a plateia no teatro é surreal. Quando eu gravei o filme da Disney, o Avassaladoras 2.0, foi tão lindo o Você momento, adorou? sabe? Eu amei, eu me encantei com tudo aquilo, de entender a câmera, não só o papel do Sim. ator, sabe? Mas entender a câmera, a A luz, a equipe. posição, a equipe. Até o pessoal, sabe, que toma conta da comida. Eu acho o ambiente cinematográfico a coisa mais linda do mundo. E eu acho que é um momento que eu consigo fugir um pouco da minha realidade também, dos meus problemas. Quando eu entro no set, não é mais a Fernanda, é a Bruna, é a Bebel, é a namorada do Dinho. Então, eu consigo tirar um pouco eu e viver um pouco a vida daquela pessoa, experienciar as emoções daquela pessoa, sabe? Então, eu acho isso tão mágico, é como se eu estivesse na Disney, literalmente. Não, e é muito legal, porque você tem uma energia muito boa. Então, deve ser muito legal também para aquele grupo poder conviver com você, né? Porque é uma troca, né? Sim. E é muito bacana o que você falou. Os bastidores de uma produção, eles são muito interessantes, São. porque também quando você vê aquilo tudo pronto, você não imagina tudo que aconteceu naqueles bastidores para aquela produção estar agora pronta e sendo A exibida. quantidade de gente que trabalha, que bota a força deles lá, o suor, lágrima mesmo, é muito bizarro. E depois do teatro tem outro projeto? No momento eu tô bem focada, porque depois que acabar, no dia 1º de junho acabar, a gente vai pra Fortaleza, vai pra outros Ah, vão lugares, fazer um uma turnê. circuito, Tá. exato. E aí a gente eu pelo menos tô super focada nisso. Então eu tô entre teatro e redes sociais agora, esse ano de 2025. Que legal. E aí, em paralelo a isso, olha o que a Fernanda nos contou aqui, ela tem toda uma família que é da área do direito, Sim, tem um pezinho ali também na área de investigação, sim. né? Meu avô Sua, detetive. sua mãe no direito, seu pai, um desembargador, também no direito. E aí você começou a ter essa vontade de investigar também. Sim, eu olho pra isso aqui, eu acho isso tão legal, sabe? Eu sempre quis descobrir o que aconteceu com tal pessoa e, de fato, dar uma satisfação para a família, sabe? Sim, Entender o que sim. aconteceu com a vítima. E toda essa questão da investigação, para mim, é muito surreal. Então, eu sabia que eu não ia, que o meu sonho principal era ser atriz, mas eu fiquei, cara, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa que eu possa, de fato, investigar e fazer as pessoas também quererem saber o que aconteceu naquela Tá. história, dar importância para a vítima, porque às vezes a gente fala muito sobre o criminoso, o que o Sim, criminoso fez, e a sim, vítima sim. fica ali, ó. O que aconteceu comigo? Então, eu acho que vendo também o meu pai trabalhando, a minha mãe trabalhando, saber que meu avô era detetive, para mim parece que corre nas minhas veias, sabe? Essa coisa de querer saber, de investigar e de julgar, digamos assim. Eu não vou ser a pessoa que vai bater o martelo e falar, você tá certo, você tá errado, mas eu pelo menos vou, de alguma maneira, entregar aquela minha investigação, sabe? E no início, eu fazia todos os meus roteiros à mão, eu gostava de ficar pesquisando, eu entrava em site russo, em site americano, para descobrir todas as fontes possíveis e trazer um roteiro rápido, né? Porque o pessoal hoje em dia não tem É, muito dependendo tempo. da mídia, né? Se for um TikTok, tem que ser super rápido mesmo, não Exato, é você tem que isso? prender a pessoa em 3 segundos. Se nos 3 primeiros segundos você não prender a atenção da pessoa, a pessoa está no próximo vídeo. Então, eu queria muito isso, de conseguir prender a pessoa no caso e fazer as pessoas tentarem entrar comigo nessa veia investigativa. E a quantidade de gente, de meninas também, que isso para mim é o mais importante, que mulheres, sabe, que viraram para mim e falaram: eu comecei faculdade de direito por sua causa, eu quero ser Olha perita que criminal por legal. sua causa. E aí eu falei: tá, é isso, sabe? Eu não virei perita criminal, não fui nesse mundo do direito, mas tem uma galera que me acompanha que tá seguindo esse Sim, e caminho, é bom sabe? porque você se tornou uma inspiração. Sim, Eu acho que isso é muito importante, sim, né? Então, você está inspirando outras pessoas que são muito jovens. Nós precisamos de bons profissionais nessa sim. área. Quando a gente fala de um crime, a gente está falando de um caso real, né? Diferentemente de uma ficção, que pode estar baseada ou inspirada num caso real, mas ele tem toda a liberdade ali de criar personagens. Quando a gente está falando de crimes reais, nós estamos falando de pessoas reais, aquelas pessoas de verdade passaram
por determinados horrores, né? Então, assim, e o que leva, né, as pessoas a cometerem crimes que às vezes são tão cruéis? Quando você muito bem mostrou esse quadro aqui não tem nada de bonito, no sentido de pessoas boas, né? Sim. Ele traz ali um pequeno recorte, né, uma memória de pessoas que deixaram marcas muito negativas na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, deixam marcas muito importantes para que a gente possa estudar e entender o que está acontecendo, né, dentro dessa nossa sociedade, da nossa cultura. Sim, eu acho que mostra muito também o que não fazer, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que olham e querem replicar esses casos. Eu já vi tanto caso que é parecido com o do Jeffrey Dahmer, é parecido com o do Ted Bundy, e é muito louco como as pessoas, às vezes, pegam esses casos e, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu acho que a gente tem que pensar em pessoas... A pessoa quer ser igual a um psicopata? Isso gente, é muito louco. Que louco. É muito louco. Mas eu olhando ali, eu vi o caso da John Benet. É muito... Eu odeio esse caso, tadinha. Eu queria tanto que ela estivesse viva. E é muito louco pensar as coisas que as pessoas, de fato, passaram. Porque a gente vê, não sei o quê, cortou de tal jeito, fez de tal jeito, mas uma menininha passou por aquilo, sabe? Sim, ficar imaginando como que uma criança passou por aquela situação é muito agoniante, sabe? Pensar nesses momentos. Mas quando você entrou, para começar, a tua ideia foi o TikTok ou foi uma outra plataforma? Falou, não, eu quero fazer isso nessa plataforma. Porque hoje em dia, também até para explicar para as pessoas, cada plataforma ela tem um perfil. Sim. Né? Não adianta muita gente falar, eu vou fazer o mesmo vídeo e vou sair replicando. Numa plataforma vai funcionar, dar certo e na outra não vai. Exato. Se você botar o mesmo vídeo que você fez para o Instagram, botar lá na rede, que eu chamo de Tu Hitler, né? Não vai funcionar, gente, não funciona porque ela tem as suas especificidades ali. Então, foi o seguinte, em 2020, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu estava meio sem nada que fazer e tal, e aí minha mãe falou, baixa o TikTok. Eu falei, não vou baixar o TikTok, eu não quero dançar, eu não sou dançarina, porque pra mim, TikTok era ficar fazendo dancinha. Exato. Falei, gente, por que eu vou ficar fazendo dancinha? Não é o que eu gosto de fazer, apesar de já ter feito 10 anos de balé, eu não quero ficar fazendo assim, por uma câmera, sabe? Então eu falei, não vou baixar. E aí, quando eu baixei, eu vi vários homens, vários meninos falando sobre casos criminais e coisas do gênero. Aí eu falei, por que no Brasil eu nunca vi nenhuma menina, por exemplo, da minha idade, na época eu tinha 17, 18 anos, falando sobre esse tipo de caso. Aí eu fui e falei, tá, vamos tentar ser a primeira, então. E aí, de fato, depois o TikTok falou que eu fui a primeira menina da minha idade a fazer. Ganhou a medalha de primeira. Eu baixei o TikTok, fui a primeira e tal. E aí eu falei, tá, eu quero criar esse conteúdo aqui, porque eu quero que as pessoas continuem assistindo. Mas tem casos que não dá para você falar em 60 segundos. É impossível você falar. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, o caso Evandro. Não tem como você falar. O caso Evandro eu falei, acho que em 2 vídeos diferentes. Parte 1 e parte 2 no YouTube. E total, acho que o vídeo tem mais de 1 hora, sabe? E aí eu entendi que o meu YouTube não precisava ser mais eu fazendo um vlog ou fazendo qualquer coisa assim, mais do dia a dia. Podia ser eu contando os casos. Aí eu falei, ok, então eu vou trazer isso pro YouTube, mas de uma maneira, ao invés de 60 segundos no TikTok, porque na época era só 60, agora são até 10 minutos, mas enfim, na época era 60, eu posso trazer um vídeo maior. E no Instagram, o Instagram é mais essa questão de foto, de lifestyle, de não sei o quê, mas eu vejo eu sigo tantos perfis de notícia, de pessoas de jornais mesmo, que eu falei, eu acho que eu posso também entrar nesse mundo e falar sobre esses casos no Instagram de uma maneira que as pessoas queiram saber porque, às vezes, tem pessoas que veem esses casos, assim, agora esse caso da Vitória que está acontecendo, uma menina falou, Fefe, eu não estou entendendo o caso, não sei o que está acontecendo, por favor, conta. Porque eu acho que eu consigo resumir de uma maneira que as pessoas, talvez, da minha idade, entendam mais rápido, entendam mais fácil do que ver Tem gente que não tem paciência de assistir um jornal e ficar tentando entender o que aconteceu no caso. Então, nos meus vídeos no Instagram, eu tento contar também de uma maneira mais reduzida, de uma maneira que as pessoas da minha idade, ou mais velhas ou mais novas, possam entender também. Mas aí, você trouxe um caso muito importante, é um caso que está acontecendo agora, e eu vou pedir, explica esse caso então, Fefe.
Ai, meu Deus, esse caso, nem eu tô entendendo, mas basicamente o caso da Vitória é uma menina que trabalhava, ela não tava, tipo, indo pra festa, não tava fazendo nada, ela tava só tentando levar a vida dela normalmente. E aí ela saiu do shopping para pegar um ônibus e entrou nesse ônibus. E no ônibus, antes de entrar no ônibus, ela mandou um áudio para amiga dela falando que ela estava com medo, que tinham 2 caras estranhos e eles estavam atrás dela, não sei o quê. Ela entra no ônibus, ela manda outro áudio para amiga dela falando que esses caras estavam atrás dela e tal. De fato, aqueles 2 homens, para mim, têm alguma coisa, eu não sei quem são. Mas, quando ela sai do ônibus, o pai dela deveria buscar ela. Só que o pai dela tem alguma questão de mobilidade também, que ele não poderia ir. E o carro dele quebrou, estragou. Tava com problema. Tava com problema e não conseguiu buscar ela. E ela voltou durante, acho que um percurso de 1 quilômetro andando sozinha naquele escuro e, enfim. Aí passou o carro, né, desses caras, esse tal Corolla. E aí passou esse carro e esses caras dentro do carro mexeram com ela, né? Falaram, tipo, e aí, vida, não sei o quê. E aí ela ficou com mais medo ainda, mas ela falou que o carro entrou pra dentro de uma favela e ela seguiu. E aí nunca mais foi vista, né? 5 dias depois, Sim. acabaram encontrando ela e encontraram ela com algumas marcas de faca no tórax, no pescoço, se eu não me engano, as mãos amarradas com saco plástico e ela... Não lembro se ela foi, de fato, arrancaram o pescoço dela. E ela estava com medo desde a hora que ela chegou no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, ela falou que tinham caras estranhos. Dentro do ônibus, ela falou para amiga dela que um tinha ido para trás. Saindo, ela falou que viu de novo um carro passando. Então, foram 3 momentos ali que ela está de com perigo, medo. que ela estava com medo, que alguma coisa poderia acontecer, e aconteceu. E assim, não é... Sabe, a gente tem que entender que o medo faz parte da vida. Então, Ele te protege de alguma maneira. Exatamente. Se você está sentindo medo, não simplesmente rejeita, vou deixar o medo de lado. Não, acolhe o medo. Eu preciso de ajuda. Isso vale para todas as jovens. Muitas jovens podem ser ali, né, ser poupadas, terem as suas vidas ali salvas. Se sentiu medo, para. Não, Chama e pede ajuda. Desculpa, uma das mensagens, né, que eu vi algumas mensagens que ela trocou com essa amiga dela, era que essa amiga dela falou, chama seu pai, liga pro seu pai e tal. Isso. E ela não falou. E eu acho que talvez, né, a gente nunca sabe, né, o e se é muito doido, porque ele não existe. Exato, porque se ela tivesse falado talvez com o pai dela e tal, ele poderia ter dado um jeito, sei lá, o irmão poderia ter ido, alguma coisa... Qualquer pessoa poderia ter ido. Até o próprio motorista do ônibus. Exato. Me ajuda, eu tô com medo. Chama 190, ou ela mesma chamar. Eu sei lá, tô morrendo de medo. Ela mesma poderia ter ligado 190. E é muito triste, porque ela é encontrada ali com o corpinho dela já em estado avançado de decomposição. O que isso quer dizer? É que ela já estava morta há algum tempo. Eu não faço ideia, né? Mas na minha concepção de casos que eu já vi, parece que ela, de fato, teve a vida tirada em outro lugar, teve todo esse momento de tortura mesmo, de arrancar cabelo e não sei o quê, e mais o que fizeram com ela. Sim. E aí depois ela foi deixada ali. Porque estava muito avançado, né? Sim. O que eu vi era que, de fato, já estava com uma decomposição, assim, de dias que ela já tinha morrido. Durante uma investigação policial, toda investigação ela precisa correr em sigilo absoluto. E eu estou aqui comentando com você porque muitas coisas já foram vazadas. Uhum. A gente acompanha vários outros casos e assim, a gente tem muita informação que ninguém tem, a gente não vaza essas informações porque eu entendo que esse processo da investigação ele tem que correr em sigilo até para o criminoso não ter uma vantagem ali. Ele quer saber o quanto a polícia está perto dele. Hoje em dia não, tipo, tem algumas semanas que eu vi que tem casos assim com crianças também, com uma menininha de 4 anos, uma menininha de 10 anos, e eu só tô vendo esses casos com mulheres e crianças, meninas, né, acontecendo, crescendo cada vez mais. Eu fico, gente, por que Deus volta logo, por favor? Sabe, não faz sentido na minha cabeça. E aí tem um trabalho seu que é muito importante, porque hoje você já, né, é uma grande, né, influenciadora dentro das redes, né, que é perguntar, trazer as pessoas para pensar junto, né, ali. Por que esse crime aconteceu? O que está dando de errado? Por que a Vitória sofreu tamanha violência? Se ela não representava risco e perigo para ninguém.
ali tem assinatura de muita vingança, sabe? Tem características ali muito cruéis. E sabe, acho que todo mundo junto, né? Se nós queremos, de fato, justiça, porque eu não consigo ver justiça depois que uma pessoa está morta, né? Uhum. A gente vai ali tentar minimizar o horror. Mas a justiça seria trazer aquela pessoa de volta. Isso a gente, infelizmente, não consegue trazer. Né? Então, assim, parar para a gente... Vocês têm uma voz muito potente. Por que é que isso está acontecendo? Sabe? Cobrar mesmo, sabe? De forma dura, políticas públicas de proteção. E é o que eu tento fazer mesmo em relação a isso. Eu tenho alguns casos, assim, que a mãe de uma vítima vem falar comigo, falar, Fefe, por favor, fala sobre esse caso, porque a mídia não está falando, ou porque a polícia não está fazendo nada. E é uma chance, é uma esperança que a pessoa tem de tanto ter alguma resposta e tanto de alguma mudança, sabe? Então, eu vejo que, apesar de eu não ser formada como jornalista ou formada como, enfim, sabe, perita, alguma coisa assim, eu, de alguma forma, consigo ajudar as pessoas a pensarem e a talvez acharem alguma solução, sabe? Independente de você estar no jornalismo investigativo ou não, né? E você, olha, eu gosto muito disso, eu quero, né? Você se tornou essa potência, né? Como uma influenciadora. E é super importante, porque a gente tem o poder de falar, olha, eu estou prestando atenção no que você está fazendo. E eu quero um trabalho incrível, porque nós pagamos impostos caríssimos e, sabe, a Vitória merece isso, a sociedade merece isso, a família da Vitória merece um bom trabalho, nós merecemos um bom trabalho. Entende que, então, tem até cobrar esse bom trabalho... Sim. Vai muito mais além também. Tá vendo que agora o próximo vídeo da Fefe sobre o caso Vitória, ela vai trazer um monte de informação, Vou. Nossa, eu tô até pensando aqui, o que eu posso fazer, o que eu posso falar. Exato. E assim, e sempre, né, com o devido cuidado. Sim. Porque todas essas pessoas são investigadas. E qualquer pessoa pode ser investigada, tá? Não tem problema nenhum. porque está investigando o pai. A polícia tem esse direito. Não é porque ele é investigado que ele é criminoso. Sim. Faz parte da investigação, né? Então, assim, se é um crime que tem características muito pessoais, é lógico que o núcleo familiar será investigado. Isso faz parte. É justo, eu acho que é justo o núcleo saber. De amigos, possivelmente pode ser o núcleo de pessoas que trabalham com ela. Isso faz parte da investigação e não tem por que achar que isso está errado. E é importante até que se investigue, porque se a polícia falar, não, você está descartado, então realmente, olha, aquela pessoa não fez nada. Que bom, a polícia checou, não fez nada. E tem vários casos que eu também já vi, assim, que tem suspeitos que são descartados e aí depois volta tudo porque ele era o culpado. Exatamente. Então, de fato, é importante você investigar todo mundo que está ali em volta da pessoa. Quando não é um serial killer, né? Que pra mim acho que é mais difícil de pegar. E me conta, de todos esses, você já fez vários casos, não fez? Nossa, nem sei quantos. Quando eu sou parada assim na rua, tem gente que fala, ai, me conta um caso aí. Eu fico, pelo amor de Deus, mas eu não qual consigo. Que você mais, assim, qual que você mais gostou de estudar e de fazer? Eu acho que o caso da Elisa Lam, do Hotel Cecil, que eu fui até em Los Angeles, eu entrei no hotel. Legal. Na real, não tem como entrar, porque hoje em dia tá tomado por pessoas em situação de rua, né? Ele foi tomado... Então eu cheguei até a entrar, mas o próprio segurança do local falou, vai embora, eu acho melhor você ir embora. Porque... Pra você não se tornar vítima, né? Exato, porque tinha umas pessoas assim com agulha pra furar e passar. E aí, de repente, a pessoa tá, na verdade, muito pode estar sobre efeitos, e pode te atacar, né? Exato. Então, assim... E ali naquela área de Los Angeles, onde tem o hotel, tá muito perigoso. Então, eu cheguei com o carro, desci, olhei assim, gravei o que eu queria gravar para poder fazer o vídeo, vi a caixa d'água, que foi onde ela foi encontrada. E aquele caso, para mim, é muito misterioso, é muito doido. Então, esses casos, assim, que não tem solução, me dão raiva, porque eu não sei o que aconteceu, mas eu fico batendo cabeça querendo entender o que aconteceu. Ainda mais tendo as imagens dela subindo o elevador, olhando para fora, parecendo que estava procurando alguém estava, tipo, atrás dela. Esse caso, para mim, é um dos mais loucos, por ter ido lá também e ter visto. Eu acho que quando você vê uma coisa ali que aconteceu, dá um... Tá bom, foi aqui, sabe? É muito doido. E dos nacionais, dos nossos brasileiros aqui? O do Lázaro
foi muito louco acompanhar, porque eu tinha um amigo que era jornalista e ele estava lá na cidade, então ele me mandava informações assim direto, então eu me senti muito Jornal Nacional, sabe? E aí eu acho que o caso da Nardone para mim foi muito eu não acho que a palavra não é pessoal, é porque eu tinha a mesma idade que ela. E a gente faz aniversário com poucos dias de diferença, sabe? Então, como a gente tinha a mesma idade, a gente fazia aniversário perto, e como foi muito ao vivo tudo que estava acontecendo, eu lembro de sentar, assim, na idade dela, né? Eu sentar na TV e ver acontecendo e ficar tipo, meu Deus, podia... Sabe, óbvio que meu pai não faria isso, né? Mas pensar, tipo, sabe, poderia ter sido eu, sabe? Crimes não acontecem... Fica com medo, né? Exato, crimes não acontecem só entre gente adulta. Então, acho que aí eu entendi que, ok, tem esse local. Talvez aí também tenha me despertado esse negócio de querer investigar, de querer entender, mesmo muito nova. Então, o caso da Nardone, para mim, é muito triste, sabe? Entender aquela situação toda. Eu acho que esse, para mim, é um dos mais bizarros. O da Elise Matsunaga tem uma visão mais, para mim, de parte de atuar, porque eu já vi tantos vídeos sobre ela e tantas coisas que eu tento entrar um pouco na vibe dela, e eu queria muito atuar como ela, sabe? Em alguma série, em algum filme, em alguma coisa assim. Entendi. Você então, queria ser a personagem. Exato. Não porque o que ela fez... Não. Como uma série mesmo. Exato. Né? Fazer um trabalho... Porque eu acho muito doido você interpretar pessoas reais, né? Eu acho isso... Eu gosto desse mundo cinematográfico, ainda mais quando você vai falar de pessoas que existiram. Eu acho que é legal. Ainda mais no filme dos Mamonas, quando eu fiz... Tá ali em contato com a família. Hoje em dia, a irmã do Dinho me chama de cunhada, então a gente criou ali uma relação, sabe? Óbvio que se eu fizesse a Elise Matsunaga, eu não teria esse contato, né? Porque temos essa questão. Mas eu acho que quando você vai falar de uma história real, eu faria também esse processo investigativo também, então eu ia conseguir juntar as duas coisas que eu mais amo. Então, eu acho que, para mim, o que mais me chocou também foi o da Nardone e o da Matsunaga em relação a querer atuar em cima disso. Aí deixa eu te perguntar, você conhece o caso dos irmãos Menendez? Aham. E aí, quero saber o que você acha desse caso. Então, é muito doido, né? Porque a gente assistindo a série, né? A gente fala, meu Deus, tem vários lados da moeda aí. Então, às vezes eu fico, ok, eles eram abusados pelo pai, tem esse local. Muitos momentos na minha cabeça eu fico... eles realmente eram, mas aí quando você vê o nível de brutalidade, tem muito ódio, tem muita raiva, tem muito... não gosto dos meus pais, vou tirar a vida deles, porque eles tinham tudo, né? Se a gente for parar para analisar, eles eram uma família muito rica, naqueles padrões, Sim. assim, ainda mais naquela época, o que eles tinham era muito bizarro, eles tinham muita coisa a perder. Então, eu não acho que eles fariam... Eu analisando aqui, né? Eu não acho que eles fariam... Mas é legal saber o teu ponto de vista. Eu não acho que eles fariam por simples... Quero pegar o dinheiro dos meus pais e é isso. Um crime patrimonial. Exato. Parabéns. Já gosto ainda mais de você, Fê. Por que aquilo não é um crime patrimonial? Eu também não acho que não. É muita raiva. É um crime muito pessoal, né? E você sabe que uma das pessoas que vai fazer análise de perfilamento criminal neles é a incrível Anne Burgess, que é a mulher que, né, pensou e que ajudou a criar o Centro de Perfilamento Criminal do FBI. Caramba! Ela, porque quando aquilo estoura, né, na grande imprensa nos Estados Unidos, enfim, a promotoria dizia, isso aqui é um crime patrimonial. E ela falava, isso não tem o perfil de crime patrimonial. Olha como é importante o perfilamento. E ela vai pedir para fazer análise deles, junto com outro psicólogo também forense. E é ela que vai conseguir fazer com que eles contassem os abusos. E é exatamente isso. Então, aquele crime tinha muito ódio. E tem muitos membros da família também, primos e pessoas próximas, que falaram sobre isso, que contam sobre os abusos, que contam as coisas que aconteciam, o perfil do pai, né? O que o pai fazia, o que a mãe deixava de fazer, enfim. Então...
Tem um silenciamento masculino, né? Sim. Porque hoje eu digo, graças a Deus, as mulheres ganharam espaço, voz, podem contar essas suas histórias tristes, mas os homens não. Exato. Então, assim, como se nós estivéssemos silenciando essas vítimas que sofreram abusos terríveis. Então, eu entendo que ali existe um erro muito grande. Eles cometeram um crime, eu acho que eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram, mas a gente também tem que sopesar, eles também são vítimas. E o que fizemos? O que o Estado fez? Como é que eles não foram protegidos? De maneira alguma. Entende? Então, assim, só atacados. Quando você não oferece a proteção necessária, você não sabe o que aquela pessoa vai se tornar. E esse é o grande problema, né? Que você vive um círculo vicioso muito ruim. E as consequências são sempre muito graves e muito sérias. E, infelizmente, culminou num crime assim, bizarro, brutal também. E eu entendo assim, o que a promotoria vai pedir, acho que é abusivo, mas aí a gente também tem que entender que a promotoria nos Estados Unidos, o DA ele é eleito pelo povo, entrou aí entre o primeiro julgamento que foi anulado e o segundo julgamento, a gente teve o julgamento do O.J. Simpson. Que para mim também é outro caso bizarro. Louco. Que tudo indica que ele fez o negócio, mas não, ele não foi... E o caso de Idaho? Você está Qual acompanhando? que é esse? Do Não. Brian? Qual que é esse? O caso daqueles 4 estudantes da universidade ali de Idaho que são mortos. Eu cheguei a ver, mas eu não entendi. Eu fiquei tão confusa com aquele caso, com o que aconteceu, que eu falei, tá bom. Aquele é um caso bom também, um caso muito interessante, porque até então, a única coisa que coloca aquele rapaz na cena do crime é uma bainha de uma faca. Não tem arma do crime, nunca foi achada. Então tem uma bainha, tem uma parcial de uma digital. Que bateu com o DNA de alguém? Bate com a dele, mas uma bainha não mata ninguém. Como é que você sabe se aquela bainha é da faca que cometeu aqueles homicídios? Aí as vítimas, que graças a Deus, né, não vão ser mortas, também não conseguem fazer uma descrição muito precisa dele. Aí ele estudava criminologia. Aí ele vai sair de Idaho, vai para a cidade dele com o pai dele dirigindo um carro na Pensilvânia, né? Aí você começa, mas bom, então ele desovou a faca em algum momento, mas cadê essa faca? Aí, não, mas ele lavou o carro com luvas. É estranho, né? Você lavar o carro com luva, né? E aí você para pensar, mas qual o problema de achar também pelos e cabelos do Brian no carro dele? Por que era comum ele fazer isso? Você entende? Então, tem muita coisa que não... Muitas confusões. Tanto que eles estavam pesquisando todo o histórico de compras do Brian para saber onde ele foi, quais são, né, o que ele comprou, onde, como, para tentar achar a suposta faca. Mas essa faca... E acharam? Não. Essa faca... E o mais interessante é que ele não tinha ligação com nenhuma daquelas pessoas. Então pode ser literalmente qualquer outra pessoa na Terra e tá todo mundo focado em uma pessoa só. E pode ser ele. E pode ser ele. Entende? O trabalho é complicado. E aí agora a gente também tem do Luigi Mangione, que é outro caso. Ai, meu Deus, esse também é muito doido. E também esse, eu vi uma coisa que aconteceu muito com o Ted Bundy, né? De pessoas mandarem cartas apaixonadas por ele. E esse Luigi, a quantidade de vídeo no TikTok que eu vi de pessoas falando, se ele tivesse feito isso comigo. Tipo assim, você tem noção do que você tá falando, Ele tirou a vida de uma pessoa. Exato. As pessoas, eu acho que elas perdem um pouco a noção. Eu acho que tem tanta morte, infelizmente, na mídia e tantas séries e filmes que eu acho que às vezes as pessoas não entendem que aquilo ali é um sofrimento, que a pessoa perdeu a vida, que ela nunca mais vai voltar. Porque independente da posição, né, profissional que aquele homem ocupava, ele era um pai, era um marido, é filho de alguém, é irmão de alguém, é sobrinho de alguém. Então, assim, você destrói a vida de muitas pessoas. E, definitivamente, ninguém merece morrer, né? Enfim, ele tinha lá a ideia na cabeça dele, ele estava muito chateado com a questão dos planos de saúde. Enfim, estava num sofrimento bastante grande, inclusive via a mãe em sofrimento.
E a gente também tem que, de novo, isso é uma crítica muito importante, né? Até onde, né, essas grandes empresas, né, o que elas fazem pelo lucro, colocam pessoas em sofrimento, como isso vai acabar? Na grande maioria das vezes, Fefe, não acaba bem. A gente está vendo ali, né, um rapaz novo, muito inteligente, muito inteligente, né? É considerado fora da curva e que vai cometer um ato translocado. E acaba com a vida dele. Tudo indica que foi ele, né? Enfim, vamos esperar para... Vai ser aí... São 2, vamos dizer, júris bastante aguardados nos Estados Unidos, um do Puff Daddy, né? E o outro do Mangione. Tá vendo? Outro... Não, o do Diddy eu odeio ele. Com todas as forças do meu corpo. Tipo assim, nada pra mim não me diz que ele fez tudo o que tá todo mundo falando. Tenho pavor desse homem. Não, e ele de fato fez. Eu posso te garantir porque eu vi os processos e, assim, a quantidade de materialidade que o Ministério Público tem muita prova, né? Federal ali do sul de Nova York tem, e eles são considerados... Para você ter uma ideia de todos os casos que vão parar na mão deles, você tem uma ideia, somente 6%, só 6% vão a júri. Você sabe o que quer dizer isso? Lá nos Estados Unidos é assim. Aqui no Brasil, só crimes de pequeno porte, né? Pequenos delitos, você pode fazer uma transação penal. Lá nos Estados Unidos, tudo pode ser transacionado, até um homicídio. O que isso quer dizer? Se você se declara culpada, então a promotoria e ele se declara inocente, né? e a defesa vão entrar num acordo por uma quantidade X de pena. O que isso quer dizer? Que você não vai gastar dinheiro público, não vai gastar dinheiro da pessoa, porque um tribunal do júri é muito caro, né? A gente está falando de muito dinheiro. Só das denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal do Sul de Nova York, só 6% vão para o tribunal do júri. Todas as outras são transacionadas. Isso quer dizer o seguinte, eles têm muita assertividade. Então, aqui, ó, você caiu. A gente tem que aguardar, porque ainda existe um tempo aí, ele pode se declarar culpado e aceitar uma transação penal, e que pena seria essa? Eu não acho que ele vai se declarar culpado, o ego dele é muito grande. Mas aí, eu concordo, tem esse lado do ego, mas tem também todo um outro lado que, numa transação penal, o que acontece? Todo o processo, se ele é selado. O que isso quer dizer? Que nenhuma daquelas informações vem a público. Então, vítimas não são expostas, outros cúmplices não são expostos. Mas tem tanto cúmplice ali. Dinheiro não é gasto. Então, tem muita informação. Entende como é um jogo? Agora, tudo isso é um grande quebra-cabeça que ele deve estar lá decidindo com a equipe que está cuidando do caso dele, né? Equipe de advogados. Ele deve estar colocando muita coisa na mesa, porque realmente ele não cometeu aqueles crimes sozinhos, né? Vamos combinar que tem muita gente envolvida. E muita gente cairia também. Exatamente. Então, o quanto aquilo tudo, né? Entende? Tem muita coisa que, assim, ainda está muito abafada, muito fechada. É lógico que nós, como imprensa, o que nós desejamos? Que ele vá para o tribunal do júri, para a gente ver tudo aquilo. Todo mundo quer saber. Que mais? O que acontecia nessas free coffees, né? Mas, por outro lado, se ele faz uma transação penal, acabou. Ninguém vai saber mais de nada. Tudo isso é absolutamente selado, em completo sigilo, acabou. Aí o juiz, junto com o Ministério Público e a defesa dele, vão chegar num determinado número de anos de pena e ele vai passar a cumprir a pena dele. A única coisa que eu não quero é que aconteça igual o Epstein, que ele tá lá preso e aí do nada morre. Porque aquilo ali, pra mim, desculpa, ele não tirou a própria vida. Eu também não acredito nessa linha, né? Ele foi suicidado, né? Com certeza. Então, assim, eu também não consigo acreditar. E ele ali, indo para um tribunal do júri, ele iria expor muita gente poderosa. Porque quem são essas pessoas? Mas, por outro lado, é muito triste, né? Porque a gente está falando de novo, todas vítimas mulheres, né? Sim. Entende o problema? Quantidade de vítimas mulheres que são abusadas. E não é só no Brasil,
estamos falando aqui de casos nos Estados Unidos. A gente teve da Gisele Pelicot na França, uma senhora que o marido contratava homens para estuprá-la. Eu vi isso, meu pai, eu vi. E veja que coragem dessa mulher, né, que ela tem, né, toda vítima, né, que sofre crime contra a dignidade sexual tem direito ao sigilo. E ela abriu mão desse sigilo para que outras mulheres não sofram o que ela sofreu. É muito bonito que essa mulher foi muito corajoso, né? E assim, então, a gente está aqui falando, né? França, aí se você vai para a Espanha, temos Daniel Alves, a Itália com Robinho. Olha a quantidade de crimes contra mulheres. Aqui no Brasil tem vários também que, infelizmente, são arquivados, né? Muitos. Eu já vi muitos casos, assim, que sei de pessoas, amigas minhas, enfim, que acontece um caso muito absurdo e o caso é simplesmente arquivado por falta de provas. Tá vendo o universo de coisas incríveis que você pode atuar e ajudar aí, Fefe? Sim, é o meu objetivo. Pode, né, assim, e ajudar as vítimas, eu acho que isso é super importante. Sim. Muito, muito importante. A gente tem aí um papel muito necessário, né, sabe, inclusive de acolher as vítimas. Sim. Né? Elas, mais do que o crime, do que o criminoso, quem precisa mesmo de atenção é a vítima. É a vítima. A família da vítima, porque muitas vítimas são, infelizmente, silenciadas para sempre. Agora, vamos para um momento, Fefe, aqui filosófico. Eu tenho aqui 5 perguntas para você. Vou pedir para você escolher uma. Não fica nervosa, Fefe. Você volta outras vezes? Volto, só me chamar. Aqui, ó, Fefe. Como é que é esse uma, babado? responde para mim. Eu gosto de 2. É possível conceber uma sociedade completamente não violenta? Não. Eu acho que não. Porque eu acho que... Eu acho não, né? Quando a gente vai ver, assim, essa questão de como nasce uma pessoa psicopata, um serial killer, eu acho que tem muito do ambiente onde ela é criada e de como ela é criada, mas eu acho que eu não me lembro exatamente os termos, então eu não quero falar para não falar besteira. Mas tem um negócio no córtex frontal, no não sei o quê, do cérebro, uma coisa que eu acho que já vem na pessoa, sabe? A pessoa, ela, infelizmente, ela já pode nascer com uma predisposição com alguma coisa assim. E eu acho que tem esse lado aí, se a gente for parar em analisar o serial killer. E eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual também. Então, infelizmente, vão haver roubos, vão haver pessoas que querem o que é de outra pessoa. Tem muita gente muito rica e muita gente muito pobre. Então, Sim. Eu acho que tem uma desigualdade aí muito surreal que pode acabar gerando uma violência. Então, uma sociedade sem violência nenhuma, eu acho que é um mundo muito perfeito. Utópico, exato. Seria bom. Seria lindo. Eu também concordo com você que é muito difícil a gente conceber uma sociedade completamente não violenta, apesar de ser o nosso sonho. É um sonho. Sim. Fefe, eu adorei te conhecer. Eu também. Eu quero que as suas redes cresçam muito, que você faça um trabalho incrível, que você cresça como atriz também. Eu quero muito te ver no teatro, te ver em filmes, em séries. Olha aí, gente, Netflix, Por Prime, favor, pelo amor de Deus, me chama. Warner, Globo. Olha que linda, né? E assim, ama séries policiais. Olha aí. Eu sou ótima para fazer. Qualquer pessoa pode ser vítima, pode ser culpada. Tá tudo bem, não tem problema. Porque é uma personagem. Exato, é uma personagem, não sou eu. Entendeu? Não é? Então, você está ali envolvida com a personagem. O bom é que quando termina, né, a gravação, a gente deixa a personagem no set, vai embora para casa. E aí sou como eu a de gente novo. é. Sim. E assim, quero muito, muito desejar só coisas boas para você. Obrigada. Você é uma pessoa adorável, tem uma energia ótima, de verdade. Que bom, amei saber, viu, mãe? Gostou? Tudo, eu amei o convite, eu amei vir aqui conversar com você. A gente falou sobre várias coisas que me fizeram abrir mais a minha cabeça ainda mais sobre esse assunto que eu gosto, que eu amo falar. Então, me chame mais vezes que virei aqui. Estude bastante, não tenha medo de estudar, às vezes, não tenha medo de se colocar em xeque, em dúvida, solta a investigadora que tem dentro de você, procura, porque assim, tem uma frase que é ótima, o diabo está no detalhe, tem alguma coisa que ninguém está vendo,
As minhas filhas dizem que 50% do meu sangue é sangue de verdade, os outros 50% é só investigação. Ela fala assim, você investiga tudo, é muito chata. Não, você é sua filha, você deve realmente tudo. Ela tá lá não, ela não tá lá não. Juramento. Obrigada. Mas eu adorei, gente. Hoje a gente conversou com a Fefe Schneider, essa pessoa incrível, maravilhosa. E a gente espera vocês no próximo Pode IC.